Então, muito bem, meus caros irmãos e irmãs. A semana passada, se estão bem recordados, nós estudámos A Origem do Mal, que é um problema filosófico e teológico que tem atormentado muitos cérebros ao longo da história da humanidade. E nós procuramos encontrar uma resposta revelada que fosse satisfatória. E tem a ver com, como todos sabem, com a revolta de Lúcifer no céu e as consequências negativas que essa revolta teve não só no céu, mas depois espalhando-se para a Terra, afetando através da Terra todo o equilíbrio do universo. E Deus teve que resolver esse problema, e essa resolução adotou o nome teológico do plano da salvação, no qual nós, como cristãos, estamos todos envolvidos, pela nossa própria salvação e pela salvação de outros que estão ao nosso redor. Ora bem, depois então de falarmos sobre a origem do mal no programa anterior, hoje vamos falar da inimizade entre o homem e Satanás. E como eu faço sempre, vou fazer um pequeno sumário. O programa de hoje vai ser um bocadinho mais curto, porque o capítulo também é mais pequeno. Mas então, neste programa, vamos abordar o seguinte. Primeiro, iremos ver o início do conflito entre o homem e Satanás. Vamos, nomeadamente, partir da profecia de Gênesis 3, versículo 15. Depois vamos ver a guerra que Satanás move contra Cristo e contra os cristãos. O que nos envolve a nós, porque nós também somos discípulos de Jesus, somos cristãos também. E por fim, vamos ver a luta que está diante de nós. Nós, como cristãos, como seguidores de Cristo, temos ainda uma luta à nossa frente. E é sobre essa luta que irei falar para terminar este programa. Então vamos começar pelo princípio. O início do conflito entre o homem e Satanás. Em Gênesis 3,15 é uma passagem muito conhecida, mas eu vou lê-la. Está escrito o seguinte, peço desculpa. Gênesis 3,15 diz assim: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta sentença, porque foi uma autêntica sentença de tribunal, proferida por Deus contra Satanás depois da queda do homem, era também, além de ser uma sentença, uma profecia. Uma profecia que previa o desenrolar do grande conflito que afetaria todas as raças dos homens ao longo da história da humanidade. Deus declara, porém, inimizade. Ele declara isto, é Deus que está a falar aqui contra a serpente que representa Satanás, porque Satanás usou a serpente como médium para enganar Eva e Adão. Então Deus declara claramente, abertamente, porém, inimizade. Esta inimizade não é natural. Esta inimizade entre o homem e Satanás, entre a semente da serpente e a semente da mulher. Quando o homem transgrediu a lei divina, a sua natureza tornou-se má e ele passou a estar em harmonia com Satanás. Não existe naturalmente, eu sublinho esta palavra, não existe naturalmente inimizade entre o homem pecador e o originador do pecado. Na verdade, nesta situação, eles estão do mesmo lado e partilham os mesmos princípios, o egoísmo radical. Se Deus não tivesse intervido propositadamente, Satanás e a humanidade teriam entrado em aliança contra o céu. Satanás levou o homem a pecar, tal como ele tinha levado os anjos a revoltarem-se, para poder obter cooperação na sua guerra contra Deus e contra o governo divino. Mas quando Satanás ouviu a declaração de Deus de que haveria inimizade entre ele, Satanás, e a mulher, e entre a sua semente e a semente dela, ele soube que os seus esforços para depravar a natureza humana seriam interrompidos. De algum modo, que eu não sabia ainda prever, o homem seria capacitado para resistir ao poder de Satanás. E nós sabemos que o modo foi esse. Foi através da dádiva de Cristo à humanidade. Na verdade, a inimizade de Satanás contra a raça humana é originada pelo facto de, através de Cristo, a raça humana ser o objeto do amor e da misericórdia de Deus. Satanás odeia os seres humanos. Ele quer apenas escravizá-los, matá-los, destruí-los, arrebatar qualquer esperança que eles possam ter de uma vida melhor. E este ódio contra os seres humanos em geral tem a ver com o facto de eles terem sido feitos
à imagem de Deus e serem a criatura mais recente de Deus, a criatura inteligente mais recente na história do universo criado por Deus. E também deve-se ao facto da criação do homem não ter, ao ser criado o homem, Satanás ter sido posto de lado no tocante aos conselhos que o Filho de Deus e o Espírito Santo tiveram para criar a humanidade. Por isso, o ódio de Satanás contra os seres humanos é manifesto e geral. Mas ele odeia particularmente mais os convertidos, ou seja, aqueles seres humanos que rejeitaram o governo de Satanás, que rejeitaram os princípios do governo de Satanás e que querem aderir ao governo de Deus e puseram-se do lado de Cristo neste grande conflito entre o bem e o mal que está a acontecer no nosso planeta. Portanto, estes homens e estas mulheres que se puseram do lado de Deus, que estão do lado de Deus a combater contra o mal, são objeto de um ódio particular de Satanás e dos seus anjos. Na verdade, Satanás deseja impedir o plano divino para a redenção do homem, pervertendo a obra de Deus. E ele aponta para todo o mal que existe na Terra causado por ele e afirma que esse mal é o resultado do facto de Deus ter criado o homem. É a graça de Cristo comunicada ao homem que cria inimizade entre Satanás e o homem. Sem este poder conversor e renovador, o homem continuaria cativo de Satanás, sendo seu escravo para sempre. Mas, felizmente, o poder que Cristo comunica permite ao homem resistir ao tirano usurpador. Os homens que odeiam o pecado exibem a operação de um princípio divino na sua natureza, um princípio que é implantado nessa natureza pela ação do Espírito Santo de Deus, Deus com o Pai e com o Filho, uma unidade de um só Deus em três pessoas. Mas então, o que dizer sobre a guerra que Satanás está a mover contra Cristo e contra os cristãos nesta terra? Aqueles que decidiram pôr sob a bandeira de Deus e deixar o serviço de Satanás. É assim, o antagonismo que existe entre o Espírito de Cristo e o Espírito de Satanás foi manifestado exemplarmente na recepção que Jesus encontrou no nosso mundo. A sua pureza, a sua santidade, desencadeou sobre ele o ódio dos ímpios. A sua vida de negação do eu e de rejeição do pecado era uma perpétua reprovação a um povo orgulhoso e pecaminoso. Foi isto que provocou a inimizade contra o Filho de Deus. Satanás e os seus anjos manipularam os homens maus para perseguirem Cristo. Todas as energias da apostasia conspiraram contra Cristo enquanto ele viveu nesta terra e, sobretudo, nos 3 anos e meio que durou o seu ministério e que terminou com a sua morte. Ora, a mesma inimizade é manifestada pelas forças das trevas contra os seguidores de Cristo. Seja quem for que perceba o caráter repulsivo do pecado e resista à tentação apoiado no poder de Deus, seguramente suscitará a cólera de Satanás e dos seus súbditos. Esta cólera que leva à perseguição existirá enquanto Satanás e os seus súbditos existirem. Os seguidores de Cristo e os seguidores de Satanás não podem de modo algum harmonizar-se. Por isso é que em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 12, diz assim: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Porque não pode haver harmonia entre os seguidores de Cristo que querem rejeitar o pecado e os seguidores de Satanás que aderem ao pecado. Por isso, os agentes de Satanás procuram destruir a vida dos filhos de Deus que são fiéis a Deus. Eles estão constantemente a trabalhar sob a sua direção, sob a direção de Satanás, para estabelecer a sua autoridade e construir o seu reino em oposição ao governo de Deus. Para isso, estes agentes de Satanás procuram enganar os seguidores de Cristo e atraí-los de modo a abandonarem a sua lealdade a Jesus. Tal como Satanás procurou lançar a censura sobre Deus, também os seus agentes procuram culpabilizar o povo de Deus. O mesmo espírito que assassinou Cristo também leva os ímpios a destruir os seguidores de Cristo.
Tudo isto estava previsto na primeira profecia, que nós já vemos logo no princípio do programa. Por a inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. E este conflito entre a semente do homem, da mulher, perdão, e a semente de Satanás continuará até ao fim dos tempos. Ainda bem, há poucos anos, quando se levantou aquela crise no Médio Oriente sobre de origem ao Estado Islâmico, quem era que os perseguiam sobretudo e matavam de todas as maneiras e feitios? Eram os cristãos do Médio Oriente. Procuravam ser fiéis ao Evangelho de Cristo. Ainda hoje isso acontece. Na Coreia do Norte não é permitido a um cristão viver livremente a sua fé. Eles são perseguidos e mortos pelas autoridades. Tanto um caso como o outro, tanto o caso do Estado Islâmico como no caso do Estado comunista da Coreia do Norte, são instrumentos de Satanás na sua atividade para procurar estancar o desenvolvimento do cristianismo e destruir os cristãos. No entanto, diz-nos Ellen White, entre os seguidores de Cristo existe pouca inimizade contra Satanás e as suas obras, porque existe uma grande ignorância acerca do seu poder, da sua malícia e acerca do vasto alcance da sua guerra movida contra Cristo e a sua Igreja. Estes cristãos não sabem que o seu inimigo é um poderoso general que controla a mente dos anjos caídos e que está a combater contra Cristo com astúcia e engano, de modo a impedir a salvação de almas. Enquanto os homens permanecem ignorantes dos seus ardis, este inimigo vigilante, Satanás, está perpetuamente a procurar destruí-los. Ele introduz-se no lar, nas igrejas, nas assembleias da nação, nos tribunais, sempre para seduzir e enganar, buscando arruinar as almas e os corpos dos seres humanos, semeando ódio, inveja, conflito e homicídio. E perante tudo isto, o mundo cristão parece olhar despreocupadamente, como se tais coisas devessem existir necessariamente, como se fosse esta a vontade de Deus. Mas esta não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que os seus filhos e filhas se encham de coragem, enverguem a armadura de Deus de que fala Paulo em Efésios e lutem contra o mal. Satanás está continuamente a procurar vencer o povo de Deus ao fazer cair as barreiras que separam os cristãos do mundo. Todos que não são decididos seguidores de Cristo são servos de Satanás. No coração não regenerado destes homens e mulheres há o amor pelo pecado e uma disposição para o acalentar e o desculpar. No coração renovado há ódio ao pecado e é desoposto a uma determinada resistência. E daqui vem o perigo que nós podemos correr como cristãos. Perdão. O perigo da associação estreita com aqueles que não são cristãos e que podem ser usados por Satanás para destruir a nossa vida. Temos de ter muito cuidado com quem nos damos e com quem nos associamos. Por outro lado, a conformidade com costumes do mundo converte a igreja ao mundo, nunca converte o mundo à igreja. E um exemplo claro é, por exemplo, há décadas para cá, a música de louvor moderna que impera em muitas igrejas ditas cristãs e que pouco tem a ver com os princípios estéticos e éticos do reino de Deus. Na verdade, a familiaridade com o pecado faz inevitavelmente que ele pareça menos repulsivo. Aqueles que escolhem associar-se com os seguidores de Satanás, em breve deixarão de temer o inimigo dos homens. Note-se que o tentador trabalha frequentemente através daqueles que são menos suspeitos de estar sob o seu controle. E Ellen White destaca aqui 3 classes: a classe dos talentosos, a classe dos cultos e a classe dos educados. Apesar de terem estes privilégios de terem talentos, terem cultura e terem educação, estas pessoas muitas vezes são instrumentos de Satanás para combaterem contra a Igreja de Cristo e contra os cristãos fiéis. Mas então chegamos finalmente à luta que está diante de nós. E que luta é essa?
Embora Satanás esteja constantemente a buscar cegar os olhos espirituais dos cristãos, estes nunca se devem esquecer de que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É o que nos diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, versículo 12. Este aviso inspirado tem soado ao longo dos séculos, e a ele se junta um outro aviso, desta vez da boca do apóstolo Pedro, que está registrado em 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8, em que ele diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E assim somos aconselhados pelo apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, versículo 11, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Era que eu referi ainda há bocado, a famosa armadura espiritual que nos permite preparar-nos e enfrentarmos o mal com as armas vindas de Deus, nomeadamente com a espada do Espírito, que é, como nós sabemos, a sagrada palavra de Deus. Desde os dias de Adão até hoje, o nosso inimigo tem exercido o seu poder para oprimir e destruir. Ele está agora a preparar-se para a sua última campanha contra a Igreja de Deus. Todos os que procurarem seguir Jesus entrarão em conflito com este inimigo. Quanto mais o cristão imitar o seu Salvador, mais certamente ele se apresenta como um alvo que Satanás deseja abater. E na verdade, meus irmãos, eu tenho essa experiência, não sei qual é a vossa experiência pessoal, mas eu tenho essa experiência já na minha vida cristã, de que eu só estou vivo porque Satanás não lhe foi permitido executar os seus planos de maneira a destruir a minha vida. E eu penso que pelo menos alguns de vós têm também essa noção. Se não fosse a proteção de Deus, dispensada aos filhos e filhas fiéis que fazem parte do povo de Deus, há muito que o povo de Deus tinha desaparecido da terra, porque Satanás teria destruído a vida física de todos eles, pondo fim à sua existência neste planeta. Nós sabemos que isto é assim, por exemplo, porque o livro de Job nos diz claramente que é assim. Job prosperou porque tinha a proteção de Deus que o guardava e amparava contra os ataques de Satanás. Quando Satanás quis pôr em questão a lealdade de Job, antes de ele, Satanás, poder fazer alguma coisa, levantar um dedo contra Job, teve que ter a permissão de Deus. E Deus sabemos que deu a permissão porque o grande conflito estava em questão e Deus sabia que Jó iria ser vencedor e permitir a todo o universo inteligente ver o que é a vida fiel e digna de um filho de Deus verdadeiro. Mas, volto a repetir, Satanás só pôde tocar na vida de Jó na medida em que Deus o permitiu. E, aliás, o próprio Satanás diz claramente, falando de Deus, que tu cercaste com uma cerca protetora. E por isso é que ele é fiel a ti. Foi uma das acusações que Satanás fez contra Jó. E a verdade era essa: Jó estava protegido por Deus, só foi tocado por Satanás quando Deus retirou essa proteção, tendo em vista demonstrar, em última análise, a fidelidade de Jó a Deus. E logo que essa prova passou, Deus voltou a colocar a sua bênção e a sua proteção ao redor de Jó, como nós sabemos no fim do livro de Jó, que está no Antigo Testamento. Portanto, o caso de Jó mostra claramente que os cristãos recebem uma proteção especial da parte de Deus. Estou a falar dos cristãos sinceros e autênticos. Não quer dizer que não possa acontecer nada difícil ou complicado na vida de um cristão, mas tudo o que acontece, acontece na exata medida em que Deus permite que aconteça e Deus sabe porque é que às vezes permite umas coisas e outras vezes não. Entretanto, um outro caso claro da luta de Satanás com os princípios de Deus foi a luta que Satanás dirigiu ao Filho de Deus. Satanás atacou Cristo com as suas tentações mais fortes e mais subtis, mas foi sempre repelido.
As batalhas que Cristo travou com o príncipe das trevas foram travadas em nosso favor. As vitórias de Cristo permitem que também nós vençamos. Cristo dá-nos a força espiritual a todos os que lhe pedirem através da dádiva do Espírito Santo. Nenhum homem pode ser derrubado por Satanás sem o consentir. Ellen White frisa muito nos seus escritos este aspecto da invencibilidade do homem que se mantém fiel a Deus e que se recusa a pecar. Porque ela diz claramente: o tentador não tem poder para controlar a vontade ou para forçar a alma a pecar. Ele pode perturbar, mas não contaminar. Ele pode causar agonia, mas não perverter. Ele pode matar nesta vida, mas não pode retirar o dom da vida eterna. O facto de que Cristo foi vencedor deveria inspirar coragem aos seus seguidores, de modo que lutem varonilmente na batalha contra o pecado e contra Satanás. Nunca nos podemos esquecer, meus irmãos, que estamos num grande conflito e fazemos parte do exército de Cristo. É verdade que muitas vezes as situações ao nosso redor são tranquilas, são pacíficas, tudo se passa bem, não há problemas de maior, e somos levados a esquecer que estamos de facto num conflito vital entre as forças do bem e as hostes do mal. E que nós fazemos parte desse convite porque nos alinhamos sob a bandeira de Cristo. Por isso não se deixem embalar pela facilidade, pela facilidade como a vida corre, porque será apenas um embalo para vos adormecer e mais facilmente vos enganar e destruir. Estejam sempre alerta. Cristo disse-nos: vigiai e orai. Estar vigilantes é estar atentos aos avanços do inimigo e às suas maquinações. Orar é estar em comunhão com Deus através da ação do Espírito Santo, sempre junto ao nosso Salvador e prontos para qualquer eventualidade. E assim chegamos ao fim deste programa. No próximo programa vamos continuar neste registro. Como já repararam, a semana passada falámos da origem do mal. Hoje falámos da inimizade entre Cristo, entre Satanás e o homem. E para a semana vamos abordar a ação dos espíritos malignos neste mundo e as suas estratégias para destruírem a raça humana. Convido os meus irmãos e irmãs a estarem presentes, porque certamente é importante nós termos noção de quais são as estratégias que os anjos de Satanás utilizam para tentarem destruir a vida dos seres humanos e tentarem destruir a fé daqueles que se declararam por Cristo durante a sua vida aqui nesta terra. Por isso são todos convidados para a próxima semana para nós estudarmos a ação dos espíritos malignos na vida dos seres humanos e estudarmos as suas artimanhas de modo a estarmos preparados para as vencer.